Olá, meu nome é Ana Carolina, sou graduanda em Pedagogia pela Universidade Anhembi Morumbi. Hoje nós iniciaremos a nossa aula de língua portuguesa, onde vamos conversar sobre tipos textuais e gêneros textuais. Existe alguma diferença entre tipos textuais e gêneros textuais? A resposta é sim. E por que você tem que saber isso? Porque este conteúdo está diretamente ligado à interpretação e à compreensão de um texto. Nessa aula, eu vou focar em quais são os tipos textuais e quais são os gêneros textuais, bem como a diferença entre eles e as suas características. Bom, o currículo geral de língua portuguesa, ele estuda os conceitos principais sobre os tipos textuais, os gêneros textuais e as suas diferenças. Nós vamos abordar uma reflexão sobre as condições de produção e recepção dos textos pertencentes a diferentes gêneros, de acordo com a BNCC. Os objetivos do currículo é entender a estrutura dos tipos textuais, relacionando o texto com as suas condições de produção, analisar os gêneros textuais. O que seria isso? Nós vamos aprender a identificar os diferentes gêneros textuais. Vamos aprender também a diferença entre os tipos e os gêneros textuais. Nós vamos refletir sobre a relação que há entre os dois. Tipo textual e gênero textual. Bora lá. Dependendo do tipo textual e do gênero textual, ele tem uma função, um objetivo diferente para o leitor. Exemplo, tem texto que tem o objetivo de persuadir o leitor, outros de informar. Então, dependendo da intenção de quem escreve, acaba mudando a sua interpretação do texto. Por isso, é muito importante nós termos o conhecimento sobre as diferenças entre os tipos e os gêneros textuais. Tipo textual são estruturas que possibilitam a construção de textos de diferentes gêneros textuais. São eles que definem os gêneros textuais de acordo com os elementos estruturais. Quando eu digo que um texto tem um certo tipo, é porque ele tem uma estrutura fixa. Eu olho para aquele texto e eu consigo identificar algumas características marcantes. Por exemplo, um tem a função de me convencer, outro tem a função de me informar. Ele sempre faz a mesma coisa. Ele possui uma característica de estruturas fixas. Ele é que dita as regras de todo o restante do texto. Beleza? Gênero textual é o uso da estrutura dos tipos textuais socialmente em nosso cotidiano. Cada gênero textual possui uma estrutura e uma função comunicativa específica. A intenção do gênero textual é diferente do tipo textual, que no tipo textual nós usamos a estrutura, ele se baseia na estrutura do texto. Já o gênero, a intenção dele é comunicativa, pois ele foca no uso social da nossa língua e não nos aspectos estruturais. E eles se adequam a situações cotidianas. Os gêneros textuais são subgrupos dentro dos tipos textuais. Eles possuem um conjunto ilimitado de características determinadas pelo estilo do autor,
pelo conteúdo, pela composição e pela função. Essas características é que facilitam a identificação e o agrupamento das ideias. É através dessas características que nós podemos determinar qual é o tipo do gênero textual e qual é o tipo textual usado naquele gênero. Bom, existem 5 tipos textuais, tá? Diferente dos gêneros textuais que são ilimitados, os tipos textuais, eles só possuem 5 tipos, e nós vamos conhecer essa estrutura agora. O texto narrativo. O que é um texto narrativo? O texto narrativo se refere ao relato de fatos ou acontecimentos com personagens, tempo e espaço. É comum a presença de um ou mais narradores. O que seria isso? O texto narrativo, ele relata acontecimentos utilizando personagens que no texto encenam experiências vividas ou imaginadas. Em relação ao espaço, podemos nos referir a espaços físicos, como um país, um estado, uma cidade, ou também podemos nos referir a espaços sociais, como classes populares, como as elites, entre outros. Já o tempo, ele refere-se à contagem cronológica que ocorreram os fatos apresentados no texto. Ele pode se referir também a um tempo psicológico, que, diferente do tempo cronológico, não é contado por horas, dias, meses ou anos, mas sim pelo conteúdo subjetivo mental que as personagens expressam, ou seja, o relato de uma memória, por exemplo, tá? A sua estrutura se baseia na apresentação, no desenvolvimento, no clímax e no desfecho da história que contém no texto. Os exemplos de gêneros textuais que se utilizam do texto narrativo são o romance, uma novela, um conto, uma biografia, uma fábula, entre outros. O texto descritivo, ele apresenta a descrição de uma pessoa, animal, objeto, ambiente, produtos, sensações ou emoções. Esse tipo de texto busca apresentar de forma detalhada características ou propriedades a respeito do que está sendo descrito, tá? O propósito do texto descritivo é fornecer uma apresentação consistente, de modo que o leitor ou ouvinte possa ter uma visualização mental do objeto apresentado. A sua estrutura é composta por verbos de ligação, adjetivos, advérbios, analogias e metáforas. Esses qualificadores têm o intuito de construir essa imagem mental, para a gente conseguir visualizar do que o autor está falando no texto. Os exemplos de gêneros textuais que se utilizam do texto descritivo é um diário, por exemplo, um relato de viagem, um retrato falado, entre outros. O texto dissertativo argumentativo, o que ele é? Ele está relacionado à defesa de ideias baseando-se na argumentação. É o tipo de texto em que o autor defende seu posicionamento acerca de um assunto e tenta persuadir nós leitores. Então, ele fundamenta-se
na apresentação de uma tese ou opinião sobre determinado tema. Desse modo, uma boa dissertação deve apresentar uma boa estratégia de convencimento para que possa convencer o leitor. A estrutura baseia-se na apresentação do tema por meio de uma exposição inicial, constatação inicial que conduzirá o desenvolvimento do texto, problematização do tema e da constatação inicial, resolução dos questionamentos, conclusão e avaliação final. Os exemplos de gêneros textuais são artigo de opinião, editorial, resenha crítica, dissertação argumentativa, crônica argumentativa, tese acadêmica, dissertação acadêmica, monografia, entre outros. O texto expositivo, o que ele é? Ele busca apresentar, expor e explicar um tema. Ele apresenta textos com o objetivo de apresentar conhecimentos de mundo. E esses conhecimentos de mundo têm que estar bem organizados em uma estrutura lógica que contribua para a compreensão do leitor, tá? A sua estrutura baseia-se na definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Os exemplos de gêneros textuais que se utilizam de texto expositivo são o resumo, resenha, reportagem, cardápio, notícia, entre outros. Texto injuntivo. O que é? O texto injuntivo, ele expressa ordens, instruções ou pedidos com o objetivo de orientar o receptor do texto para que alguma ação ou atitude seja tomada, tá? Os textos injuntivos apresentam textos com o uso de formas verbais no imperativo, né? Que seria a sua estrutura, indicando uma ordem ou um pedido. Então, sempre no texto injuntivo, a sua estrutura será composta por verbos no imperativo. Os exemplos de gêneros textuais que se utilizam do texto injuntivo é uma receita culinária, regras de um jogo, bula de remédio, manual de instruções, regulamento, entre outros. Bom, a diferença entre tipo textual e gênero textual, nós vamos falar agora, tá? O tipo textual, como mencionado anteriormente, relaciona-se com a forma como o texto se apresenta, ou seja, suas características e estruturas. Tipo textual é a característica e a estrutura do texto. O gênero textual, ele tem uma função social específica que é a de comunicar. E isso é vivido a todo instante no nosso cotidiano. Então, tipo textual, estrutura, gênero textual, comunicação, tá? Os tipos textuais, eles definem as características estruturais e gramaticais do texto, ou seja, definem as estruturas sintáticas mais utilizadas, as classes de palavra com maior evidência, os elementos que compõem os tipos e o objetivo linguístico de cada categoria, o que cada tipo deseja expressar ao seu leitor. São os tipos narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo, por exemplo. Os gêneros textuais definem as formas de agir no mundo por meio dos textos, ou seja, caracterizam os modelos convencionalmente aceitos para exercerem
algum tipo de ação social. Desse modo, definem o contexto de uso, o tipo de interlocutor, a função social, os tipos de linguagem, etc. São exemplos de gêneros textuais a carta de solicitação, ata, publicidade, notícia, reportagem, romance, relato de viagem, e-mail. Gêneros e tipos se relacionam, pois para materializar os textos em gêneros é necessário mobilizar o tipo ou tipos textuais adequados para o objetivo, né? Desse modo, um texto pode apresentar a predominância de um tipo, como num romance, predominam-se o tipo narrativo, ou apresentar uma mescla de tipos, como uma apresentação de PowerPoint, que pode utilizar textos expositivos, narrativos, argumentativos e injuntivos, a depender da necessidade do autor, tá? Uma curiosidade, como foi mencionado, um gênero textual pode apresentar mais de um tipo de texto, tá? Porém, caso você vá responder uma questão, numa prova, numa avaliação, você deve observar o gênero que prevalece, tá bom? Praticando, vamos praticar um pouquinho. Eu separei duas questões para a gente fazer junto, para ampliar mais ainda o nosso conhecimento sobre a diferença, né, entre gênero e tipo textual, e para a gente conseguir identificar isso num texto. Questão 1 do Enem de 2018. Ganhou uma nova versão, revista e ampliada, o livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Ardes, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento Art Knife do Brasil. Como define o autor? Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura Artes. O termo em francês foi adotado por designar intencionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece Artes. O organizador do livro explica que a obra não tem a pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente, são muitos artistas, observa. A nova edição veio da vontade de atualizar informações publicada há 26 anos. Ela inclui artistas em atividade atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. A Art Knife, no Brasil, 2, traz 79 autores de várias regiões do Brasil. Walter Sebastião, Estado de Minas, 17 de janeiro de 2015, adaptado. O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre Art Knife no Brasil. Na organização desse trecho, predomina o uso da sequência A. Injuntiva, sugerida pelo destaque dado à fala do organizador do livro. B. Argumentativa, caracterizada pelo uso de adjetivos sobre o livro. C. Narrativa, construída pelo uso de discurso direto e indireto. D. Descritiva, formada com base em dados editoriais da obra. Ou E. Expositiva, composta por informações sobre a Art Knife. Bom, vou dar um tempo para vocês pensarem. Tempo. 1, 2, 3,
4, 5. Bora lá, gente. A alternativa correta aqui nessa questão é a alternativa E. Como a gente pode observar, o texto ele busca apresentar e explicar brevemente o conceito da art knife. Nos textos que buscam apresentar um tema, sem problematização ou defesa de um ponto de vista, nós encontramos o tipo de texto expositivo, tá? Se aqui nesse texto, nesse trecho do texto, ele tivesse problematizando algo ou defendendo um ponto de vista, esse texto ele seria uma dissertação, tá? Porque lembra, lá na dissertação, o autor ele procura defender uma opinião baseando-se na argumentação. Então, como aqui ele não está defendendo a opinião, nem tentando convencer nós, ele é um texto expositivo, tá? Composto por informações sobre a arte knife. Vamos para a próxima. Questão 2, Enem de 2016. Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português. Mais um erro de português leva um criminoso às mãos da polícia. Desde 2003, MOP, de 37 anos, administrava a empresa MM, que falsificava boletins de ocorrências, carteiras profissionais e atestados de óbito, tudo para anular multas de trânsito. Amparado pela documentação fajuta de MOP, um motorista poderia alegar às juntas administrativas de recursos de infrações que ultrapassou o limite de velocidade para levar uma parente que passou mal e morreu a caminho do hospital. O esquema funcionou até setembro, quando MLP foi indiciado. Atropelará a gramática. Havia emitido, por exemplo, um atestado de abril do ano passado em que estava escrito aneurisma cerebral com um L no lugar do R e insuficiência múltipla de órgãos com um L desnecessário em insuficiência, além do fato de a expressão médica adequada ser falência múltipla de órgãos. MLP foi indiciado pela Segunda Delegacia de Divisão de Crimes de Trânsito. Na casa do acusado, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, a polícia encontrou um computador com modelos de documentos. Língua portuguesa, número 12, setembro de 2006, adaptado. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita, tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se que o texto é um A. Conto, porque discute problemas existenciais e sociais de um fraudador. B. Notícia, porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador. C. Crônica, porque narra o imprevisto que levou a polícia a prender o fraudador. D. Editorial, porque opina sobre aspectos linguísticos dos documentos redigidos por um fraudador. Ou E. Piada, porque narra o fato engraçado de um fraudador descoberto pela polícia por causa de erros de grafia. Bom, podemos identificar aqui nesse texto que a alternativa correta é a B, notícia, porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador. O texto utilizado na questão conta a história do fraudador de documentos que foi preso por cometer erros de português. Durante o texto, o leitor tem
acesso a um decorrer de tempo da vida criminosa desse autor, acrescentando-se a essa narração elementos descritivos que ajudam a construir os cenários nos quais o personagem principal atuava. Ainda que não se refira a elementos fictícios e sim reais, pode-se mobilizar esses elementos a fim de compreender-se a função de cada um na construção geral da narrativa. Bom, a nossa videoaula chegou ao fim. Eu produzi um questionário para vocês estarem praticando aí o que foi discutido nessa videoaula, tá? Eu gostaria de finalizar com uma citação que não somos o que sabemos, somos o que estamos dispostos a aprender, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido distinguir as diferenças entre os tipos e os gêneros textuais. Entender essas diferenças facilitará a sua vida quando tratamos de interpretar e compreender textos, uma vez que a interpretação não se relaciona apenas com a construção do sentido, mas também com a estrutura do texto e a sua intenção. Muito obrigada!